paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, a todo o povo de Deus, o povo que clama por Deus, o povo que anseia ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é necessário, porque é o sopro de Deus, é Deus falando conosco, é Deus nos refazendo, é Deus dando uma renovação, dando um renovo à nossa alma, pelo poder do sangue de Jesus, em nosso espírito. Meu irmão, de fato, né? É Deus falando conosco, porque Ele é o que fez e faz todas as coisas, graças a Deus. E sem Ele nada poderemos fazer, né? Então vamos adorar esse Deus, vamos glorificar esse Deus, vamos louvar esse Deus, vamos engrandecer, porque o nome dele é digno, santo, poderoso e eterno. Vamos glorificar a presença de Deus, a glória de Deus, a bênção de Deus dentro do nosso coração, porque Ele é digno de louvor, porque Ele nos fez, nos deu, nos capacitou, nos renovou. Agora vamos louvar o nome dele. Agora, para isso a gente vai clamar pelo poder do Senhor, porque somos pecadores. Mas para entrar na presença de Deus Santo, temos que clamar pelo sangue de Jesus, que morreu para que desse direito ao pecador entrar de novo na presença de Deus, na glória de Deus, na glória do Cordeiro Eterno, para que possa ouvir a Shekinah, ou manifestar a glória do nosso Pai em plena ação na nossa vida, no nosso meio, trazendo vida e libertação para o ser humano, que é o que a gente precisa estar cada vez mais diante dele, e a sua bênção eterna como um Criador, resplandecendo como Filho da paz, Filho da luz, Filho do Senhor Jesus Cristo, e a glória dele renovando, né? O brilho dele renovando a nossa vida, o nosso Pai, nosso Salvador. Vamos fazer um clamor. Este clamor possa agir pelo poder do Senhor Jesus, repreender todo o mal e trazer vida, e vida renovada, vida nova, né? O Senhor Jesus possa operar uma gloriosa e trazer bênção e paz para dentro do nosso coração. Tá certo, irmãos? Vamos renovar, fazer uma breve pregação de irmãos, mais rapidinho, mas Deus vai falar cada vez mais com nossa vida, tá? Irmãos, nós clamamos, Pai eterno, nós reunimos, clamamos ao poder do Senhor Jesus para que sua bênção esteja conosco, trazendo vida e vida eterna. Dá uma bênção ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos falar um pouco da palavra de Deus, mas é uma pregação simples e breve, né? Acho que deve falar da palavra de Deus, né? Que essa palavra de hoje vai estar, glórias a Deus, no livro de Isaías, no livro de Isaías, né? A palavra diz: nossos pés se apressam para fazer o mal. Desde o início do mundo, Deus estava guiando os nossos passos, né? Os nossos passos, ele era o que? Nós somos um conto ligeiro. Nasceu ali, morreu, ele contou essa história dele. Mas Deus é daquele que está com Deus, ele tem uma caminhada, ele tem vida, paz, alegria, vida, bênção eterna. Ele tem a luz de Deus no seu caminho, nos seus passos, e Deus é com ele em tudo. Através da palavra que nos guia, fez a palavra que dá direção à alma do homem, que dá vida e vida eterna ao Filho do homem, Filho de Deus, que somos nós, é que vamos ler essa palavra, e assim ela vai alicerçar, porque ela é a rocha, ela tem estado firme no nosso caminhar, no nosso passo, somos feitos dela, viemos por ela e somos para ela, para o louvor do nome de Deus, que é essa estrutura firme nos nossos passos. Tá, irmãos? Vamos clamar um pouco para que, glórias a Deus, aleluia, a gente possa ler bem rapidinho para explanar um texto da palavra de Deus dentro do nosso coração, porque a firmeza é a rocha eterna que fez e faz o mundo, e todas as coisas que existem foram feitas pela energia, pelo poder, pela eternidade, pela força de Deus dentro da nossa vida. A palavra, o livro que vai estar, essa palavra vai ser o livro messiânico, o livro de Isaías, né? Questão de religião messiânico. Isaías é um profeta messiânico, que ele profetizou em relação da volta do Senhor Jesus. Uma semana ele passava desde o início do mundo, houve a separação dos pecados.
e outra instituição da glória de Deus, mas Deus, ele sempre tentou restaurar, mas a Deus envia seus profetas, envia seus mensageiros, e assim vai trazendo de novo a presença, vai trazendo a libertação, vai trazendo a glória, vai trazendo a restauração para o caminho. Deus é aquele que caminha, Deus é aquele que é amigo, Deus é aquele que é o eterno. Deus, a glória é de Deus. Do céu, Deus tem visto a sua criação. Ele é o que contempla os moradores da terra. Ele é o que faz ser, ele é o Deus da existência. Ele é o Deus que fala, sem ele nada podemos fazer. Deus é um Deus vivo, eterno e absoluto. É uma honra estar, louvar, adorar, crer que este Deus é cada vez mais poderoso, nos fez, nos ama, vivo, poderoso, cheio da sua glória sobre tudo. É a verdade que liberta o homem. O homem vive em seus costumes. Só está dizendo, não, mas olha, a minha verdade é a questão da América, a minha verdade é a questão da política, sei lá o que for, religião. Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus é que diz que o homem tem direito à libertação, à bênção, à paz, à vida eterna, à cura, à restauração. Essa é a verdade. Jesus é a verdade que se fez carne e se andou entre nós. E assim manifestou a glória. A glória é o amigo, é o eterno, o Senhor Deus, é o Deus eterno, que fala, que restaura, que trouxe a eternidade para dentro do homem. Andou conosco, falou conosco, curou, restaurou, curou cego, até hoje cura. Curou mudo, até hoje cura. Curou surdo, até hoje cura. Curou mano, até hoje. Aleluia! O seu nome santo. Pois está conosco, anda conosco, é nosso amigo, é nosso eterno, é nosso Senhor, é nosso amigo bem presente, socorro presente, é o Deus Emmanuel. Estava na eternidade colocado para entender o homem, salvar o homem, suprir a necessidade do homem, ser definitivamente como o homem, porque ele é o Deus da glória e pode tudo está debaixo da sua mão. Que fez e faz e sempre fará todos assim. Sem Deus nada poderemos fazer, graças a Deus. Né? Então, a palavra que vamos ver, o profeta messiânico, Isaías, que profetizou sobre essa vinda, sobre esta glória, sobre essa restauração, sangue de Cristo é a janela ali, sobre esta presença que tem estado dentro do coração do mar, acendendo as candeias. Podemos hoje adorar o Pai, um novo canto poder no seu lábio, uma nova visão poder. Quando aceitamos Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados, como somos apenas criatura, passamos a ser filho, herdeiro de todo filho, herdeiro de uma promessa da eternidade. Né? Aí as escamas, elas são caídas nos nossos olhos, nosso cântico, ele se enche de louvor para Deus. Nossa alma rejubila, pois Deus é o que fez e faz a existência, e sem Ele a nossa alegria não existe, e com Ele a alegria da gente é eterna e flui sem cessar, porque Ele é o Deus da vida e restaura o caminho do homem, seja em qualquer situação que o homem esteja. Até a tristeza, ela pula de alegria na presença de Deus. Não dá para ficar parado. O fogo de Deus, a restauração, a nossa adoração sobe, devolve sobre o templo, para a igreja, sobre o nosso coração, para louvarmos de novo o Senhor Deus. Porque aprove a Deus. Ele resolveu nos amar desde o princípio do mundo através do seu Filho Jesus Cristo. Ele caminha conosco, Ele nos entende, Ele está perto de nós, Ele é a mão viva do Criador dentro da nossa alma. Sem Ele, a existência não louvamos, não somos nada, mas com Ele, a presença dEle é o que podemos ser, aquele que o Pai planejou desde o início do mundo, né? Adorai a Deus, adorai o meu nome, vivei na minha santa presença, porque Ele é o Deus glorioso que resolveu se manifestar da sua glória, do seu poder, da sua presença, da sua glória também para a vida do homem. Esse é um Deus divino, amigo, eterno conselheiro, Emmanuel, Deus conosco. Né? Um dia Deus nos viu longe, Deus nos viu separado, nos viu longe da glória, Deus nos viu fora da presença do Eterno, mas Jesus Ele veio nos buscar, Deus veio aí no nosso encontro, Deus veio nos amar primeiro. Até você não louvou agora atrás,
mesmo na escravidão, mesmo com a peguidão, mesmo amando as coisas do mundo, Jesus me amou. Isso é que é um Deus. Isso é que é um Deus que nos resgata, nos traz para a sua presença dos céus. Ele contempla os moradores da terra. Ele não deixa nada passar despercebido diante da sua glória, diante dos seus olhos. Quando comentou Paulo cegou. Porque a visão do homem, a tecnologia do homem, ela é eterna, mas o DNA de Deus é eterno, é outra linguagem. O ser humano vê com esses olhos, Deus vê com os olhos da eternidade. Então, nada passa despercebido diante de Deus. Então vamos ouvir a sua palavra para escutar a sua voz, a sua direção que nos fez, que nos conhece. É um Deus que tem as estrelas sobre o nosso do presente, passado e futuro. Mas como eu estava alimentando, é um Deus sem princípio. Misericórdia, é um Deus sem princípio de dias. O homem é um conto ligeiro, nasceu aqui, morreu ali, Deus é eterno. Né? É esse Deus que sabe do princípio da nossa vida ao final. E Ele nos prometeu a vida eterna na sua palavra, na sua glória, na presença do seu Filho, que restaura o nosso caminho e fala conosco. E a voz de Deus a gente conhece. Né? Então vamos proclamar a voz de Deus, vamos honrar a voz de Deus, vamos dizer que Deus restaura, Deus fala, Deus é os nossos passos, Deus é aquele que um dia nos amou primeiro. Mesmo com a peguidão, amando as coisas do mundo, lá no mundo, Deus ainda me ama. E quando chegamos para a presença de Deus, aí que veremos cada vez mais o dia a dia este amor manifestado na nossa presença. Aquele que nos amou primeiro, né? Porque às vezes assim, veja só, a gente às vezes diz assim, eu amo a Deus. Deus é que nos ama. Deus é que nos amou primeiro, né? Então vamos honrar a Deus. Vamos abrir a sua santa palavra para ouvir mais uma vez a sua glória, a sua voz, né? Graças a Deus. E a sua voz é como uma voz de trovão. É como Marta, não sobra nada com a sua palavra. Fala, porque Ele é que fez e faz todas as coisas. Tá certo, irmãos? Vamos louvar, vamos adorar o Senhor, louvando, escutando a sua palavra. É rapidinho, é uma palavra muito bonita, tá, irmãos? Que a gente vai falar aqui da glória de Deus. Este amor, irmãos, é bom. E este amor é mais forte que a própria morte, né? A palavra diz que por Ele foram feitos os céus e a terra, né? Nós temos um tempo nessa vida e Deus é eterno. Então, essa voz que vive conosco é parte de nós. Ela contém as coisas de Deus e ela atravessa toda a forma de existência, porque quem falou é o Eterno. E da morte ele traz a vida, como está no início de Gênesis, Elohim Barabarashi. No princípio Deus criou, não como nós. Eu crio esse celular, ou os industriais, mas eu crio do plástico que já existe. Deus, ele criou do nada. Então, a voz dele traz a vida, a existência, traz da morte a vida. Um dos versículos da Bíblia, aquele que ainda que esteja morto viverá. Por conta do poder e da palavra de Deus. Então, é necessário louvar esse Deus? É necessário crer que esse Deus te fez, esse Deus existe? Sim, como ouvindo a sua voz. Né? Andando nos seus caminhos, que é o conteúdo da palavra, que é a eternidade dentro de nós, os nossos passos, nossos olhos, da nossa alma, com a estrutura de glória, estrutura de poder, agindo, brilhando, sendo mais forte do que tudo, pelo poder da palavra de Deus
que é onde ele nos uniu com Deus, que é o próprio Jesus, que no princípio ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela tem esse poder, estar conosco. Então vamos ler a palavra de Deus. No livro de Isaías 43, capítulo 43, versículo 19. Tá? Que nós vamos clamar, Senhor Jesus, nos coloca com sangue para ler a tua palavra, ter todo o entendimento necessário para a honra do teu nome, santo, glorioso, poderoso, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Isaías 43, 19 nos diz: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não a perceberam? Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. Irmãos, Deus é aquele que fez a palavra em nós. Deus é aquele que trouxe vida. Deus é a novidade de vida. Deus, irmãos, é a vida. Deus é a palavra eterna do lado do ser humano. Aquilo que os olhos nunca viram, o Espírito nunca viu. Deus é a vida eterna dentro do ser humano. Aquilo que o ser humano sempre ansiou ter, perdeu no jardim. Deus é esta vida dentro do ser humano. Então, Deus é essa novidade de vida. Deus é a alegria dos nossos olhos, irmão. Deus é a fonte de vida. Deus é a alegria, é o Espírito Santo nos visitando. Deus é esta bênção que um dia nos trouxe a vida eterna. Disse que nos ama. Disse que restaura o nosso caminho e restaurou. Hoje nós podemos entender que Deus, Ele tem a sua glória, mas Ele quer compartilhá-la com o ser humano. Ele quer fazer que o ser humano viva eternamente. Ele derramou o poder do sangue do Filho dele, que é eterno, está na eternidade, desde o princípio do mundo, para restaurar, para onde o cordeiro entra como cordeiro, sai como leão. Ele, cordeiro mudo, entra no templo e se assenta como rei da glória. Hoje podemos adorar, hoje podemos glorificar, hoje podemos adorar nosso papai. Hoje podemos adorar o Senhor Deus eterno, que faz com a sua palavra tudo. Glórias e aleluias rendemos a esse Deus, porque Ele fala, a voz dele é inconfundível, a voz dele é gloriosa, a voz dele é maravilhosa, a voz dele é eterna, a voz dele é inefável. Aleluias! Não brinca com a palavra de Deus. Pela palavra Deus se fez os mundos, fez você também, porque quando lá no jardim, Deus ele soprou, sai da boca dele a palavra. O fôlego de vida dentro do ser humano, não a consciência, mais do que a consciência, o sopro de vida, o espírito. E esse espírito ele vem de Deus, que é eterno. Ele tem que se manter eterno, ele tem que estar diante da palavra, ele tem que estar com a palavra, e essa palavra é Jesus reinando no nosso coração. Esse caminhar com o ser humano é um prazer, é uma honra, louvar a Deus, é um prazer ser amigo de Deus. Como diz o Evangelho, não evangélicos, não, o Espírito Santo, a fidelidade de Deus e muito mais. Você não tem ideia. Deus ele fala, Deus ele mostra dons, Deus ele dá orientação, Deus ele fala conosco através da sua palavra, do seu Espírito, dos anjos, operações de milagres, operações de maravilhas. Deus é um Deus que abre porta mesmo. Ele não dá a sua glória a ninguém. Então, percebe-se a grandeza de um reino, percebe-se a grandeza percebe-se a glória de um Salvador, né? A glória de um Salvador muito poderoso, muito glorioso, assim como a palavra aqui de Deus nos fala, né? Vejam, eu farei uma coisa nova. O ser humano nunca viu. A palavra vem dos altos, vem de onde? Ouvir a palavra de Deus, né? A rainha de Sabá, entre outros, porque ouviram a sabedoria da palavra de Salomão, a sabedoria da palavra de Deus. Ouvir, eles vêm de longe, mas é necessário. Haverá uma grande fome, mas fome eu não estou falando do poder biológico, o poder não, da falta de vitalidade biológica.
Eu estou falando do reino de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Esse mundo, céus e terra passarão, se enrolarão com os elementos fervendo em chamas, se enrolarão como um lençol. E o que restaurar é a palavra de Deus e o amor de Deus sobre o ser humano. Então, Deus, Ele nos dá um entendimento. Não somos daqui. Somos do Pai. Estamos indo para o Pai. Estamos na presença do Pai. Esse mundo e sua concupiscência passa. Esse mundo e seus gostos passam. Mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus, graças a Deus. A palavra de Deus que fez os céus, fez a terra. Ela é mais alta do que o nosso conhecimento. Né? Deus, a palavra nos orienta. Ela diz, vive em novidade de vida. Porque Jesus, irmãos, é essa novidade de vida. Jesus é essa alegria. A alegria do Senhor. Não sabe? Minha luz veio como a luz da aurora até o dia perfeito. Qual dia perfeito? O dia desse encontro glorioso. Do arrebatamento. Definitivamente. Lei, molécula. Nada disso importa. Aqui a presença de Deus vai fluir, subir como mais veloz que a velocidade da luz. Não interessa a presença de 1 km por segundo. Isso não interessa. Isso já passou. O que reina é o reino de Deus. Você sabe muito bem disso. Viveremos na glória de Deus, onde o Cordeiro será a própria lâmpada, iluminando definitivamente a presença de Deus, sendo a presença, sendo a luz na vida do ser humano. E Ele tabernaculará, Ele está tabernaculando conosco através do poder do sangue do Filho dele. O Cordeiro será a própria lâmpada da cidade celestial, porque a partir desse entendimento, subiremos para luzes, subiremos para a eternidade. Não somos mais deste mundo, estamos de passagem, não possuímos as credenciais desse mundo. A fé que a gente tem não é desse mundo, a alegria que a gente tem não é desse mundo, a força, quer dizer, o brilho, a alegria que a gente tem não é deste mundo. Tudo vem de Deus, volta para Deus. Então, Ele é a nossa novidade de vida, Ele é esse brilho, Ele é essa renovação. Então, a glória, Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o Senhor, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus da glória, Ele é o Deus que te ama, Ele é o Cordeiro glorioso de Deus, que tira o pecado do mundo e dá restauração do reino celestial de vossa alma com Deus. Ele é essa novidade. Não vê que faço algo, Ele quer o Deus, Ele é o príncipe dos exércitos. E a igreja dele está sendo abençoada, né? Com a luz, Ele é a luz do sol, Ele é o sol da justiça, Ele ilumina, Ele fala. A palavra de Deus, ela mostra, ela revela a glória do Pai para dentro de nós. E é iluminado, podemos sentir a presença de Deus, podemos ver a glória de Deus mais de perto. E o que resta? A nossa alma diz, vem logo Jesus. A minha alma te espera. O mundo está gemendo para perdição eterna. E nossa alma está gemendo para Deus. Volta, Jesus, que eu quero viver na glória eternamente contigo, com os teus anjos, com os profetas, com aquele povo que tu escolhesse, nós somos um deles. Graças a Deus. E você somos um deles. Porque quando Jesus começou a andar, ele disse, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não, o reino dos céus não está lá em cima, está dentro de você, né? Brilhando como uma luz, né? Que é o próprio Jesus no nosso caminho. Então, esse Deus nos fez, irmãos. Nós não somos daqui, irmãos. Temos uma pátria celestial. Temos anjos, temos Deus, temos poder, temos Senhor Jesus, temos Espírito Santo. E a glória e o poder, o desfecho final do Senhor Deus, através do sangue de Jesus e a operação da redenção neste mundo, guiando nossos batalhas da palavra do Espírito Santo. Deus é um Deus que restaura, que fala com o ser humano, entregados, né? Louvai, né?
aceita Deus como o teu Senhor, o Senhor Deus da tua vida, dos teus passos, do teu caminho, da tua salvação. Apesar que só Ele tem salvação para dar. O mundo está cheio de religião, né? Inclusive a porcentagem dos cristãos no mundo está crescendo. Graças a Deus, né? Mas um monte de religião, inclusive o ateísmo, que se tornou, tem um período anti-religião, se tornando no mundo contemporâneo uma religião própria. O ser humano é eterno, está lá, ó, nas artes rupestres, ele adorando, que a caça desse o ser humano, ele depende de Deus. A voz de Deus, ela ecoa dentro do ser humano. Para você ver, irmão, mas Deus disse assim, que não maltratai os animais, porque as almas deles, você não sabe se ela sobe ou se ela desce. Nós temos um guia, nós temos uma direção. Nada foi feito sem Ele. Nada que foi feito sem Ele. E tudo é por Ele, para Ele e dele. Então dai glória a Deus, irmãos, graças a Deus, né? Deus, Ele quer falar, Ele quer se manifestar ao ser humano, Ele quer falar com os seus filhos, né? E a nossa alma, ela anseia por estar perto da presença de Deus, né? Então, ela está presa ao arrebatamento, um dia glorioso, ele está perto a chegar, a se concretizar. Imagina, irmãos, na glória como vai ser. Imagina o poder do sangue de Jesus. Nós podemos louvar, agradecer o nosso Criador, a glória de Deus subindo, descendo, como Isaías viu ele, num alto e sublime trono, e os anjos, os querubins, serafins, as portas, os umbrais, e o séquito do Senhor, enchendo a terra, e os umbrais se movendo, que é o nosso coração, ó Deus, com a sua glória. Isaías caiu prostrado, porque não aguentou a glória de Deus, e Deus falando como rei ao nosso coração, e a glória eterna diante de nós. Isso é a glória de Deus. E Deus fala. Deus tem um projeto de vida. Existe um chamado de Deus, né? Às vezes a gente encontra Deus com uma cura. Às vezes a gente encontra Deus com uma restauração, um milagre, um pedido, né? Às vezes a gente encontra Deus com várias coisas. Ouvindo a palavra de Deus. Lá os apóstolos não estavam pescando, outro estava debaixo de uma árvore, outro estava no meio do caminho, outros foram curados e seguiram Jesus pelo caminho, né? Porque existe um ato de soberania de Deus. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Como queira, some não queira, não interessa, né? Então, Deus, Ele quer restaurar, quer trazer vida para o seu povo, né, irmãos? Então, esse algo novo, irmãos, pode te falar, com certeza, esse algo novo, ele já te aconteceu, e vai acontecer muito mais. Tirando tuas dores, tuas mágoas, este algo novo é Jesus na tua vida. Certo, irmão? É Jesus, assim, no teu coração, né? Ele é a glória do Papai, Ele é a glória de Deus. Ele é a glória de Deus dentro de nós, né? Esse algo novo, ele já aconteceu. Sim, ele é Jesus. É o Rei da Glória. É o Príncipe da Paz. É o Senhor Deus eterno, absoluto. Senhor Deus glorioso sobre todas as coisas. Esse algo já aconteceu. E muito mais. Por quê? Mas por quê? Porque a gente se refere a um Deus eterno. Não Deus da terra. E aí? Aqui tem da glória de Deus, meu filho. Você vê, irmãos, Deus está fazendo mostrou a Jó. Uns ali do lado, ali, você tem, né? Rejubilando a Deus. Olha. Aí, né? Os anjos da alva, né? Se for os anjos da alva, tá no livro de Jó, pode conferir, tem coisas boas por lá. É Jó muito profundo. Então, esse algo novo já aconteceu, sim, aconteceu, né? É Deus
é Deus falando com o homem, é Deus diante do homem, é Deus te chamando para reinar no seu caminho, fazendo a sua vontade, e Deus assim sendo o rei absoluto da vida. Essa novidade de vida é Deus, irmãos, né? Porque nós somos filhos de Deus, né? E Ele é o Rei dos Reis. E Deus nos traz muito vasto, tá na mesa com os príncipes. Então Ele é essa vida, essa alegria, essa novidade é o próprio Jesus na tua vida. E é aí que tem mesmo a glória de Deus, porque Ele caminhando conosco, irmãos, somos mais do que bem-aventurados. Deus, Ele não deixa de glorificar o nome dele na vida do ser humano, né? Ele nos fez e o que é já passou, e só o que resta e sempre restou desde o princípio do mundo é o amor de Deus sobre a nossa vida, que escolheu a gente para morar e viver eternamente com Ele, pelo seu amor, pelo seu sangue, pela sua glória, pelo perdão dos pecados, pela palavra que liberta o ser humano, pelo sangue de Jesus Cristo, que deu entendimento, uma nova visão, um novo olhar, uma nova vida aos nossos passos. E é esse Deus Jesus que é o nosso Pai, o nosso Senhor e o nosso eterno amigo, o nosso Salvador, Cristo, que um dia morreu por ti. E este amor eterno, maior que todas as coisas, maior que o céu, maior que todas as coisas. É um pouco diferente o amor do homem e o amor de Deus. Ora, depende, irmãos, o que é que o homem tem para oferecer, né? E o que é que Deus tem para oferecer? Responda. Meu irmão, no mínimo a eternidade. Então, a filiação como um pai, como um Deus, o descanso, o que o homem, mas adorai a Deus, né, que Ele é o vosso Pai, Ele é o vosso Senhor, Senhor, nosso Pai, nosso Salvador, nosso eterno conselheiro. Irmãos, Ele é um Deus, oh glória a Deus, né? Ele é um Deus capaz de reger o universo. Reger o universo, né? Só que tem um detalhe, nós como filhos dele, né, somos herdeiros de tudo, né? Graças e o bom, melhor ainda, é que ele nos escolheu para vivermos com ele, né, na glória dele. Bem, irmãos, essa palavra aí fica aí, a gente entenda que Deus nos ama. Quem é essa novidade de vida? Quem é essa alegria que alegrou o caminho do ser humano? Esse luz, essa alegria, trouxe vida, trouxe entendimento para os ouvidos, libertou a alma dos bilhões do inimigo. Hoje somos filhos de Deus, andamos na luz, glorificamos o nome de Deus, adoramos Deus. E Ele é essa alegria na nossa vida, né? A alegria do Senhor na nossa vida. O mundo ele já passou, o mundo ele não existe. O mundo é carne podre, todo mundo sabe. E o sal somos nós que salgamos, a propriedade é salgar, não só mais salgar, dar gosto, tempero, mas sim preservar da podridão. Mas muito mais quando entendemos que somos filhos de Deus e somos eternos mesmo. Às vezes tem tanta gente eterna aí e nem sabe, né? Por quê? Por quê? Porque ouve a palavra de Deus, louva a Deus, obedece a Deus, crê em Deus, para seguir o regimento do Deus do universo, Deus da eternidade, toda a glória é de Deus, né, irmãos? Porque Ele nos ama. A gente no mundo, Ele nos ama. A gente é cego, Ele nos ama. Não é bom? Por isso que Ele é dito como Salvador. Ele é dito, não, Ele é
o único e suficiente Salvador, né, irmãos? O nome dele é Yeshua, que significa salvação. Paulo fala que no Senhor Jesus só para essa somos miseráveis, todos os nossos atos bons são como trapos de imundícia diante de Deus. A gente passa a ser de Deus, passa a ser de Deus, passa a ser herdeiro de Deus. Quando pedimos perdão, estamos na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Aí assim, nós somos justificados no seu sangue e direito à libertação total e plena, a vida e a glória de Deus. Irmãos, essa palavra está cada vez mais alicerçada, né? Graças a Deus, o Senhor Jesus tem poder e nada pode apagar a nossa adoração que temos por Ele. Graças a Deus. Então, Deus é fiel e poderoso, irmãos. Deus, assim, irmãos, olha só. Deus é o teu amor, rapaz. Deus é o único amor da tua vida, né? Não existe outro amor. Existem coisas terrenas, mas Deus é o amor da tua vida. E Ele te ama tanto que sabe da tua necessidade, né? Ele ama a noiva dele. Ele adorna a noiva dele. Ele dá pão, dá leite, dá mel, adoro, acende as candeias e manda a noiva dele, que somos nós. Assim estamos atentos. Um jejum, pregação, louvor, palavra, amando, adorando, servindo, glorificando, atento à sua voz e à sua direção. Então, Ele é o nosso amor, é a nossa única fonte de escape. É o Senhor Jesus, o sangue de Jesus. Então, irmãos, que essa luz, que este poder, que essa glória de Deus, a glória dos Deus eterno, do Filho de Deus, ela seja cada vez mais a entrada, a saída, a vida, a alegria, o louvor, a bênção, a renovação. Você sabe, o perdão dos nossos pecados, né? O nosso guia, os nossos passos. A palavra de quão formosos são os que levam a mensagem da paz, né? As nossas alparcas, que é a qual nos protege deste mundo mal. Né, irmãos? Mundo mal. Mas Jesus tem vida para nos dar. As ruas da glória, elas são de ouro, né? Não por nós, mas por Deus que faz nos andar nela com a glória de Deus. As alparcas, elas são de ouro. Quem calça Deus, quem vive de Deus, quem vive glorificando a Deus, ele sim, ele anda no caminho da eternidade. Todo mundo sabe disso. Graças a Deus. O poder do sangue de Jesus, a realeza, as ruas de ouro. Bem, irmãos, essa palavra fica no teu coração, tá certo, irmãos? Então, Deus é o que te ama, irmãos. Deus é o que te sabe. Deus é o que te fez. E sabe muito bem de cada vez mais vós precisar. A igreja dele, né? Então, quem é essa novidade de vida? É o Filho de Deus. É o Filho de Deus que fez os céus e a terra. E todas as coisas foram feitas pela sua palavra. E é digno de glória, de poder. E está na glória, preparando o nosso caminho para que possamos viver eternamente com Ele. Mas a eternidade começa daqui para o céu. Tá? Deus nos abençoe, irmãos. Essa palavra fique no vosso coração. Quem é essa novidade de vida? Quem é esse brilho? Quem é essa alegria que foi sem cessar? O Senhor Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Deus os abençoe. Essa palavra fique no vosso coração, esse entendimento da glória, do poder. Então, a operação do sangue de Jesus, a operação de Deus na nossa vida, é essa glória, é essa bênção. É o Senhor Jesus, é o teu Salvador que te ama e morreu por ti, né? Aceita-o hoje, né? Sem temer que Ele fará milagre na tua vida gloriosa, né? Sabe, muito vai estar na mesa com os príncipes. Glória a Deus. Deus abençoe, porque, irmãos, glória a Deus, né? Irmãos, sejais cada vez mais filho de Deus, né? Que Deus vai te abençoar. Irmãos, crescer na graça do conhecimento, tá? Encerramos essa palavra aqui. Deus é essa novidade de vida. Que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus e a igreja de Deus, agora e para sempre, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Deus os abençoe, irmãos, agora e para sempre, né? Não, a crescer na graça e no conhecimento, irmão, um mandamento bíblico. Aí não posso salvar isso, não. Cresça na graça, cresça no conhecimento da eternidade, certo? Jejum, pregação, louvor, palavra, seminário, batismo, jejum, evangelização, leitura, louvor, pregação, louvor, adoração, servir a Deus, servir com todo o coração, amar e glorificar, discernimento de dons, a operação, leitura da palavra, buscar a Deus, crescer na graça e no conhecimento que Deus tem para te dar. Cada vez mais, irmão, agradeço pela oportunidade
Deus é esse teu amigo fiel. Tá certo, irmãos? Deus os abençoe, fica essa palavra no coração de vós. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Deus faz assim, é a alegria do nosso coração. Não só alegria, viu? Cura também, tá certo? Coisa de dor no coração, de ataque de arritmia, de infarto, miocárdio, de tudo. Já está curado, porque Deus te dá um coração novo, graças a Deus. Sangue de Jesus, Deus abençoe, irmãos. Um coração, tudo mente, corpo, alma, tudo é curado. Quando a gente clama pelo sangue de Jesus e confia, clama cada vez mais o poder eterno do sangue de Jesus, ele faz nova teu caminho, tua vida, todas as coisas, tá, irmão? Deus os abençoe, essas coisas estão abençoadas. Em nome de Jesus, Deus abençoe, irmão. Obrigado pela oportunidade, viu? Deus abençoe, Pai do Senhor, igreja. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe, irmão. Obrigado.